Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Um bom hábito estabelece uma rotina estabelece disciplina, e a disciplina estabelece mudanças muito boas na vida. E um hábito bom, gente, bom mesmo, é você anotar aquilo que é relevante na sua vida. A nossa mente não guarda, não tem capacidade para reter toda a informação, não tem. E quantos acreditam que Deus vai falar algo aqui? Deus vai falar, né? Você não tentar reter isso, né? Você não reter isso, perder isso. Então cria um hábito, né? Pode usar o celular. Eu não vou ficar aqui olhando, pensando que você está olhando Facebook, Instagram. De verdade, pode anotar no celular, se você enxergar, né? Essas teclas aí do celular. E o corretor corrige errado, cuidado. Então, se você quiser anotar no celular, pegar um bloquinho, anotar, por favor, anote. Anote e depois relembre isso, traga informação para a tua vida. Quem pode dizer amém? Marcos, vamos lá. Versículo 25, 34. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos estava com uma hemorragia, havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão. Guarda essa palavra. E chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele. Preste atenção no estado dela, tá? Atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Repete comigo essa última parte, assim, diga assim: você está livre do seu sofrimento. Amém. Deus quer falar conosco. Você pode curvar sua cabeça, fechar os teus olhos. Pede para Deus falar contigo, pede. Fala com Ele aí. Se você ainda não sabe orar, a palavra diz para nós orarmos em nome de Jesus. Fala assim: olha, Pai, em nome de Jesus, me dá uma palavra, fala comigo, Senhor. Me orienta, Senhor, me instrui. Pai, em nome de Jesus, o silêncio da igreja, Senhor, é um clamor, é um pedido, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos muito, Senhor, que Teu Espírito se mova nesse lugar, Senhor, e vem quebrantando corações, preparando solo, preparando terreno para aquilo que vai acontecer hoje aqui. O Senhor já vem nos preparando, Senhor, para esse momento de cura. Vem mesmo se movendo aqui entre nós, vai falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Gente, nesse tempo que eu sirvo a igreja de Jesus, e a igreja é dele, eu vi muita gente ser curada. Eu vi assim muitos milagres, coisas que nós não temos como explicar, e talvez por não termos como explicar, a gente nem fala muito sobre isso. Você imagina uma mulher que ela já ouviu, né, de um médico dizendo: olha, você não pode ter filhos.
E hoje ela está aí com o filho andando assim, né? Ela deveria até, assim, a gente deveria até falar, está vendo essa mulher aí? Ela não podia ter filho, ela está com filho, né? São coisas assim que são até assustadoras. No livro de Jó fala isso, que Deus faz coisas que não se podem contar, são milagres, são coisas. Você imagina um tumor desaparecer, sem nenhuma atuação médica ali no lugar, né? Um tumor totalmente desaparecer, né? Você imagina uma pessoa entrar no hospital com uma úlcera supurada, né? E sair de lá sem nenhuma cirurgia, sem nada, sair de lá com exame, mostrando que foi feita uma cirurgia em que os médicos dizem, não fomos nós que fizemos, né? Minha mãe, quando caiu na rua, minha mãe quebrou o ombro em 4 lugares, 4 partes, a ponto do médico dizer assim, eu aconselho que não seja feita a cirurgia para pôr prótese, por causa da idade dela, vai ter que fazer fisioterapia, ela vai sofrer muito, e esse braço, ela não vai usar mais. Eu me lembro quando o médico falou assim, sua mãe nunca mais vai pentear o cabelo com essa mão, né? E um dia minha mãe sente uma dor muito forte mesmo, e ao levar ao médico fazer o exame, as 4 partes que foi quebradas estavam curadas, né? E a mão dela hoje funciona, só não funciona o ouvido, mas está funcionando o resto. E ela vai ligar para mim dizendo que ouviu a pregação todinha e dizer que foi boa. Acredita? Fala assim, você pregou muito hoje, né? Mãe é mãe, né? Não ouviu uma palavra. São coisas maravilhosas, né, que eu vi nesse tempo todo. Nem falei de coisas. E pessoas que receberam coisas que no mundo natural nunca iriam ter, jamais iriam conseguir ter, mas pediram e receberam. Quem conhece histórias assim? Me dá só um sinal assim, de pessoas que foram curadas, pessoas receberam coisas que é até difícil falar, nós assim, ficamos até meio assim para falar, que a pessoa recebeu, porque Deus falou com alguém, e falou, olha, vai lá e dá, e a pessoa foi lá, Deus me mandou dar, e a pessoa recebeu. Agora, nesse tempo todo, eu vi pessoas que receberam coisas extraordinárias, receberam milagres, curas, coisas, bênçãos, tal, mas continuaram sofrendo. E o sofrimento era tão forte, era tão grande o sofrimento, que o milagre, a bênção, a cura, não fez nem muita diferença na vida dela. Porque era muito sofrimento, era muita dor, muita vergonha, muita humilhação, muito trauma, muito passado, muita coisa. E aquela cura foi algo uau, mas hoje a pessoa nem fala sobre isso, porque ela continua sofrendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A palavra de hoje é essa: conte tudo a Ele. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado assim, conte tudo para Deus. Fala mais alto. Ok. Eu sei que nós já lemos essa história, gente, eu mesmo já preguei sobre isso, nem lembro quantas vezes já preguei, alguém deve ter dito, de novo essa história. Mas Deus quer falar algo novo aqui hoje. Essa história que eu li para você, ela acontece no meio de outra história. A história não é dela, a história é de outra pessoa. Está acontecendo uma história. Jairo, a história de Jairo, gente, ela entra no meio da história de Jairo e atrapalha tudo. Tanto que a filha de Jairo morre. Você tem uma ideia do que está acontecendo ali. Então a história não é dela, mas olha, é proposital. É proposital, né? E ela entra no meio da história de Jairo ali e acontece tudo isso aqui com ela. E o texto diz
que essa mulher sofreu muito, e nós vinculamos o sofrimento dela à hemorragia, mas não era. A hemorragia era uma coisa, né? Ela tinha, a Bíblia fala assim, sofreu muito, essa mulher sofreu muito. Sofreu com o quê? Com tempo, foram 12 anos, é muito tempo, né? Sofreu com pessoas, sofreu com decepções, frustrações, abandono, desprezo, preconceito. A Bíblia diz, olha assim, havia gastado tudo, gente, só quem passou por isso sabe o que eu vou falar aqui. Ela é como se alguém que está numa situação em que ela vende o carro, e aí ela vende ali um terreno, e aí se tem, né? E ela vende uma casa, e ela pega um empréstimo, e ela está nessa situação, ela perdeu tudo, ela gastou tudo e não melhorando nada, pelo contrário, piorando o sofrimento. Então, o sofrimento que começa talvez numa hemorragia, agora está numa bola de neve, né? E se você acha difícil o tratamento médico hoje, por causa da situação do país, tenta imaginar naquela época. E ela foi de médico em médico, e pela lei, ela não poderia ser tocada. Quem tocasse nessa mulher ficaria impuro por um período. Então você imagina que ela ia ao médico, e o médico já tentando ficar puro, pô, vou tocar nessa mulher? Não vou. E aquele sentimento de que não é tocado, aquele sentimento de nojo. E talvez esses 12 anos devem ter estabelecido na alma dela assim marcas profundas, traumas na vida dela. E naquele momento, ela tocou na capa de Jesus, e preste atenção, diz que naquele momento ela sentiu que a hemorragia parou, e Jesus também sentiu que dele saiu algo, e ele quer saber quem é essa mulher, porque tem mais coisas, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque ele começou a perguntar e insistir. É como se eu descesse aqui agora, fosse ali no meio do salão e começasse, falou, gente, quem é aqui que falou isso com Deus hoje? E você é apavorado. Falou, gente, né? Você é apavorado de medo, porque ele quer saber quem foi que me tocou. A palavra hoje é isso, fale tudo para ele, porque ele quer te ouvir, ele quer parar a multidão, e ele quer saber o que mais, para no final disso não ser só hemorragia. Ele quer falar para você, vai, todo o seu sofrimento acabou, tudo, fale tudo, porque hoje ele quer fazer algo completo. Por favor, entenda que eu vou falar. Se você veio só buscar uma bênção, ele não vai frustrar você. Mas se você quer realmente ficar livre do seu sofrimento, fale tudo com ele. Ele quer te ouvir, né? Eu sei que é difícil, né? E ele faz questão. Os discípulos ficaram assim, Senhor, tanta gente que está aqui, todos estão tocando no Senhor, quantos o Senhor quer que diga fui eu, né? E ele insistia, não, mas teve alguém que me tocou. Mateus, quando escreve esse texto, no Evangelho de Mateus, ele está escrevendo para os judeus, e essa mulher para os judeus não poderia nem estar ali, quanto mais. Então Mateus escreve, tocou na sua capa e foi curada, e já começa a história de Jairo. Marcos quer narrar essa conversa dele com ela, e eu queria falar sobre isso. O que essa mulher falou? Que a Bíblia diz, e contou tudo para ele, ok? E no final, recebe uma palavra poderosa, você está livre de todo o seu sofrimento. Quem está comigo, diga um amém aqui. Se você puder anotar, anote isso, vai ser muito bom para você. Vamos lá, vamos ver o que nós temos que contar. Precisamos contar para ele, precisamos falar para ele tudo, precisamos abrir o nosso coração para ele. Eu queria começar com isso aqui, ó. Primeira coisa,
conte a Ele o que você passou, tudo o que você passou. Conte para Ele. Você já ouviu alguém dizer assim, se você soubesse o que eu já passei? Já ouviu gente falar assim? Viu gente chega assim e fala assim, você não imagina o que eu já passei. O que ela está querendo dizer? Tem coisa ali, tem mais coisas ali. Então fale esse tudo aí. O que foi esse tudo que você já passou? Quanto você perdeu? Quanto que foi a humilhação? Quanto que foi a dor? O que foi que aconteceu? Aonde foi que te machucou tanto assim lá atrás? O que foi essa ofensa? O que foi esse período para você que foi horroroso? Que você não quer nem falar, mas você fala para os outros assim, você não sabe o que eu já passei na vida. Fale para Ele. Deixa eu falar algo para você, Ele está aqui. E Ele está perguntando para você, quem foi que me tocou? E a ideia dele é que você conte para Ele tudo. Por quê? Porque há uma promessa para quem fala tudo para Ele. E eu vou mostrar para você agora. Há uma promessa. Eu vou ler, tá, gente? Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, vou ler na Nova Bíblia Viva, vou ler na Nova Versão Internacional, para você entender. Há uma promessa de Deus para quem não quer só a bênção, quer que Ele faça algo completo. Ok? Vamos lá, Isaías 61, versículo 7. Por isso que eu queria que você anotasse. O texto fala assim, recebe essa palavra: a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. Há uma promessa, é mais do que uma bênção. É uma promessa de algo que vai se estabelecer sobre a sua vida e vai ser para sempre. Na Nova Bíblia Viva diz assim: em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honra, riquezas e alegria em dobro para sempre. Na Nova Versão Internacional diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Quem pode dizer amém aqui? Diga amém. Então conte tudo para ele, fale tudo que passou. Não traga a tua vida agora para uma hemorragia só. Traga a tua vida com tudo que já aconteceu, porque Ele é poderoso para curar a sua vida. Quem crê nisso? Ele é poderoso para liberar aqui agora uma palavra para você. Vai, tudo que se passou, você está liberto. Você está livre desse sofrimento. Deixa eu só estender um pouquinho aqui. E eu sinto que Deus quer falar com alguém. Conte para Ele. Conte para Ele. Você não vai começar uma vida nova sem que Ele cure o que passou. Quem pode dizer amém? Você não vai. Você vai trazer algo e esse algo lá na frente vai se manifestar, né? Ele pode agora estancar a hemorragia, mas o que fez sangrar precisa ser curado, né? A dor da rejeição, do abuso, do abandono, a dor da culpa. Deus queria falar com alguém sobre isso. A dor da culpa, a dor do abuso, a dor de uma palavra que você jamais imaginou que iria ouvir, mas você ouviu e doeu. Conta para Ele, fala para Ele o que essa palavra significou para você naquela época. Como foi para você difícil ouvir o que você jamais pensou que iria ouvir, ainda mais de quem você ouviu. Fala para Ele e Ele vai dizer algo para você. Vai. Você está livre disso. Por quê? Porque Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Vamos lá. Outra coisa que você tem que contar para Ele aí. Conte a Ele o que você está passando agora. Não falar sobre isso
Não falar sobre isso vai revelar que você está tentando resolver por conta própria, que você está dando seus pulos, seus jeitos. E deixa eu falar algo para você: você só está prolongando o sofrimento. Deus está aqui. Não falar para Ele o que está agora, exatamente agora acontecendo, revela, indica que você está tentando resolver por conta própria. E deixa eu falar para você, isso não é bom. Não é bom. O ideal é você depender de Deus. Então fale para Ele. Deixa eu falar algo a você, Ele está aqui no meio da multidão, perguntando quem me tocou. E se você já tem tocado o Senhor já, aliás, se você entrou aqui e com a sua adoração você tocou o coração de Deus, fale para Ele o que está acontecendo agora, exatamente agora na sua vida. Fale para Ele, ponha Ele nesse assunto, coloque Deus nesse negócio, traga Ele para esse momento que você está vivendo agora. No livro de Provérbios 3, 5 a 8, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, confia nele. Olhe para mim, por quê? Confia nele para esse momento que está passando agora, entrega para Ele, coloca Ele, traz Ele para esse assunto, fala para Ele está te chamando. Quem me tocou, fala: Senhor, fui eu, porque o que eu estou passando agora, Senhor, é isso, é a minha casa, Senhor, é a minha situação. Põe Ele nesse assunto. Deixa eu te falar, Ele é poderoso para resolver tudo isso, né? Ele é poderoso para estancar a hemorragia e resolver tudo. Ele põe tudo em ordem na nossa vida, aleluia. Põe Ele no assunto, confia nele de todo o teu coração, chama Ele e fala para Ele estas coisas, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar o Senhor em primeiro lugar, antes de falar com qualquer outra pessoa, antes de até mesmo sair para procurar uma solução. Antes disso, Paulo fala assim: irmãos, eu exorto vocês, dobrem os joelhos e orem. Fale com Ele, fale com Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que uma hemorragia. Ele pode curar completamente esse assunto. Só ponha Ele no assunto, coloque Ele, chame Ele para esse assunto. E em todos os seus caminhos Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si mesmo, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Fala com Ele, confia nele. Eu imagino que se Jesus não provoca isso nela ali, de parar, talvez saindo dali ela ia dizer assim: a minha fé é muito grande, eu determinei e fui curada. Não foi nada disso. Eu apenas falei tudo para Ele. E Ele disse para mim: vai, seu sofrimento acabou. Conta para Ele o que está acontecendo agora. Outra coisa, vamos lá. Conte a Ele o seu medo do que vai acontecer e a esperança do que vai acontecer. São duas coisas que eu vou falar aqui: o medo e a esperança do que vai acontecer. Vamos começar pelo medo. Medo do futuro, medo se vai conseguir ou não vai conseguir, medo se vai dar certo ou se não vai dar certo, medo, como é que vai ser? Como é que vai ser agora, a partir de agora? Como é que vai ser? Fala para Ele. Fala para Ele o que você acabou de pensar, o que você tem pensado sobre isso, as decisões que você está tentando aí, está querendo tomar. Fala para Ele. Em 1 Pedro 5, 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E a única maneira que você tem de entregar é falar. É a única maneira. E Ele pede: entreguem todos os seus medos. Por favor, qual é o medo? Fale mesmo para Ele. Quantos são pais aqui? Levanta a mão, quem são os pais? Deixa eu falar para você, Ele está aqui no meio da multidão perguntando quem tocou nele. Nós pais tínhamos que falar para Ele os medos que nós temos em relação aos nossos filhos.
E no final dessa palavra ele vai dizer para nós: fique em paz. Alguém acredita nisso? Aleluia, Deus está cuidando de tudo. E há medos, hein? E há medos, tá? Medo se vai ter. Essa mulher com certeza falou para ele o medo que ela tinha do dia de amanhã, e deve ter falado para ele que pensou em desistir, dar fim na vida, pensou coisas horrorosas. Deve ter falado para ele o medo que eu tinha, né? Mas ouviu dele que isso tudo acabou. E eu queria também falar da esperança, pois quando eu falo da minha esperança, eu coloco a minha esperança nele, está nele, não está mais em mim. Quando eu falo para ele, ele quer me ouvir, eu começo a falar dos meus alvos, meus objetivos, minhas metas, onde eu quero, o que eu sonho, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu espero, né? Então quando eu falo isso para ele, eu estou colocando tudo nele. No livro de Salmos 42, versículo 11, diz: por que eu estou tão triste? No capítulo 42, versículo 5, quando ele fala assim, por que eu estou tão abatido? Por que a minha alma está tão abatida, né? E aí no versículo 11 ele fala: por que eu estou tão triste? E aí ele diz assim: por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu escudo. Quem está entendendo até aqui, diga um amém assim, ó. Fale tudo. Fale, não, é um momento que ele parou para te ouvir. Jairo vai ter que esperar. Jairo vai ter que esperar. A multidão vai ter que esperar, porque ele parou para ouvir você. Fale tudo, fale do seu passado, do que foi, fale do que está acontecendo agora, e fale, por favor, fale de toda a sua esperança, projeta nele dos teus medos que passam, e isso provoca coisas em sua vida, erros. Fale para ele e espere até que ele fale. Você está livre de tudo isso. Você crê nisso? Então vamos lá. Por que devemos contar a ele? Então agora eu já sei o que eu tenho que falar, e agora eu quero ministrar para você porque a Bíblia, ela é uma coletânea de livros, são 66 livros, estão lá. E acredite, para cada situação há uma revelação de Deus. Nós vamos fazer isso agora aqui. Nós vamos buscar na palavra, e você vai trazer a palavra não só como uma letra, mas como um espírito que vivifica. É isso que eu vou te falar agora aqui. Por que devemos contar tudo para ele? A primeira coisa que eu vou falar aqui é isso aqui: porque ele quer ouvir. Ele quer que você conte para ele, e ele quer ouvir o que você quer falar com ele. Ele vai parar, não há mais tempo para, outra coisa a não ser ouvir o seu coração. E diz assim: então virou-se no meio da multidão. Não importa quantas pessoas, não importa o que está acontecendo, Jairo vai ter que esperar, porque eu quero ouvir você. É como se ele estivesse aqui agora: não importa que hora vai acabar esse culto, eu quero ouvir você falar comigo. Fale tudo para ele. Nós precisamos mudar o conceito de culto. Você não pode vir a esse lugar para buscar uma bênção. Você tem que vir a esse lugar porque ele está aqui. Ele quer ser tocado por você. Por isso que nós adoramos, uma forma de tentar tocar o coração de Deus, adorar. E a hora que nós tocarmos, ele parar toda a multidão e falar: quem foi que me tocou? E aí do meio da multidão você vai começar a falar com Deus. Crê nisso? Então, por que nós temos? Porque ele quer ouvir isso, para ele é importante. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos ficaram loucos. Os discípulos falaram: mas como? E talvez até eles olharam, e a mulher apavorada, porque é uma vergonha. Mas que eu vou falar para ele que fui eu? Mas ele quer ouvir, ele está aqui, mas ele quer ouvir tudo. Ele quer ouvir tudo, ele não quer ouvir uma reza. Ele não quer ouvir um pedido, ele quer que você fale todas as coisas para ele.
Isso tem que mudar todo o nosso conceito, né, de oração, de tudo. E isso muda tudo, porque a oração para nós é uma lista de pedidos. Por favor, olha que oração não é lista de pedido. Você trazer uma lista de pedido para Deus, desculpa, isso é pouco demais, porque Ele sabe tudo que você precisa. Ele quer falar com você, Ele quer ouvir você. E se você vem apenas com uma lista de pedido e você acha que orar é fazer um pedido, se é só isso que você quer, então receba. Falei igual o rapaz lá da chuteira, né? Rapaz, falei igualzinho, cara. Não, luva de pedreiro. Eu falei, o cara da chuteira. Desculpa. Né? Se é só isso, é só a lista de pedido, é isso que é oração para você. Por isso que tem gente que não consegue orar, porque é isso que você tem para falar. Ele quer mais do que isso, Ele quer ouvir você, Ele quer que você fale tudo para Ele. E eu vou ler agora, lembra, eu estou indo lá nas Escrituras e eu vou trazer algo que talvez você já tenha lido e nunca tenha visto dessa maneira. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, o 12 ao 13. E eu vou ler agora. Agora você vai entender o que é esse falar tudo. E Ele está aqui e Ele quer isso. Ele quer ter esse tempo aqui em que a igreja pare, você pare e rasgue o verbo e fale tudo para Ele. O que passou, o que está passando agora e a sua dependência no que virá. Dizendo para Ele, eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus. Orar é falar com Deus. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. Olha aqui para mim, só um minuto só. Quantos pedidos você acha que Ana tinha nesse dia? Quantos pedidos você acha que ela tinha? E falou pra caramba. Quem conhecia a oração se estranhou, falou assim, não é normal uma pessoa falar tanto assim. Ou ela tem muito pedido, ou ela está bêbada. Não é possível uma pessoa falar. Porque ela falou tudo. Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Eu imagino, eu não sei se você conhece a história, eu imagino que Ana começou falando do que passou, e ela deve ter começado assim, Senhor, essa tal de Penina, ela acaba comigo. Essa mulher me envergonha, me humilha, ela me arrebenta, ela tira meu valor. Só de vir aqui dizer que eu vou encontrar com essa tal de Penina, eu quero morrer. Essa mulher me ofende, ela fala para todo mundo que ela tem filho e eu não tenho filho, e ela fala que eu não sou competente, eu não aguento mais Penina. Imagina o sacerdote ali ouvindo a mulher falar e falar. Aí depois eu acredito, não precisa anotar isso, eu acho que ela começou a falar do marido. Ela falou, Senhor, meu marido pensa que por me dar coisas é suficiente. Sabe nada. Ele fala assim para mim, eu te dou porção dobrada, eu te dou, como se isso resolvesse o meu sofrimento. O meu sofrimento não está naquilo que Ele pode dar, meu sofrimento está naquilo que o Senhor pode fazer por mim. E depois ela deve ter falado da esperança dela, com certeza. Ela deve ter chorado muito. E deve ter dito, mas eu acredito que o Senhor pode me dar um filho. Tanto que
Passado alguns anos, ela volta naquele mesmo lugar, segurando na mão de uma criança, e fala: era por isso que eu orava naquele dia. Isso aqui põe fim ao meu passado de humilhação, de dor, de vergonha. Esse menino significa isso para mim, o meu passado passou. Esse menino significa que eu dei alegria ao meu marido. Esse menino significa a esperança da minha vida, toda a minha alegria. E foi mesmo, porque Samuel é fora do quadrado. Samuel foi a alegria de toda uma nação. Foi uma bênção para toda uma nação. E ela diz: sabe o que eu falei com Deus naquele dia? Tudo isso. Tudo isso. O nome dele é Samuel. E eu dou ele ao Senhor. Porque Deus ouviu o que eu falei com ele naquele dia. Eu chorei, eu estava aflita, e ele me ouviu naquele dia. Deus me ouviu. Não foi ninguém. Naquele dia, nem o sacerdote que estava ali me ouviu, me entendeu, me achou até que eu estava bêbado. Mas Deus parou a multidão e ouviu o meu falou. Tudo que eu falei para ele. Ele quer te ouvir. Por que temos que falar? Preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Preste atenção. Pessoas precisam saber o que você falou com Deus. Não é que você tem que falar com pessoas o que você falou com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pessoas precisam saber o que você falou com Deus e que você falou com Deus. Isso é muito importante. Deixa eu falar para você. Essa história, essa passagem, não era dela. Era de quem? Jairo. A história é de Jairo. Quem foi buscar Jesus foi Jairo. Ela entra na história. Ok? Jairo foi buscar Jesus porque a filha dele estava morrendo. Marcos 5,35 diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados. Jesus estava falando com quem? Com ela. Ok? Ainda estava naquela conversa. Ela estava falando tudo. Chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Essa palavra não adianta mais, eu não sei se você já ouviu isso. Agora é tarde. Agora não adianta. Agora já foi. Agora já passou. Essa palavra ela é tão forte que ela tem poder de fazer a pessoa desistir, de entregar os pontos, de não lutar mais. Ela é uma porta que se fecha. Mas preste atenção. Jairo está ali, angustiado, porque ele queria que Jesus fosse na casa dele. Mas tem uma mulher contando tudo para Jesus e ele está ouvindo. E ele está ouvindo. E diz assim: Jesus estava falando quando aconteceu isso. E o que Jesus estava falando para a mulher? Vocês não lembram, mas tudo bem. Ele estava falando para ela assim: a tua fé te curou. Vai e seja livre de todo o seu sofrimento. Quando ele estava falando, chegou essa notícia forte. O que Jairo tinha acabado de ouvir? Tudo isso. Então ele fala assim: eu creio, mas me ajuda. A história dessa mulher é forte. Eu vi o que o Senhor pode fazer, mas me ajuda. Porque a minha história também é muito forte. Eu acabei de perder minha filha. E aí Jesus falou para ele: não tenha medo. Não estou acrescentando nada, só estou eu aqui pensando. Não tenha medo. Vai ser do mesmo jeito. Você vai ficar livre de todo o seu sofrimento. É importante. Josafá, o rei Josafá, ele recebe a notícia
que havia um exército muito grande cercando, e ia destruir tudo, ia acabar com tudo, e não tinha o que podia ser feito. Josafá, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e Josafá, o rei, ele podia ir com a comitiva dele, ou até sozinho, para um lugar mais reservado, tal, para falar com Deus, mas ele vai no meio do povo todo, no meio de toda a congregação de Israel, e ele começa a falar alto, porque pessoas precisam ouvir o que você está falando. Quem pode dizer um amém? Está acordado aqui? Diga um amém, ó. Eu vou contar por quê, né? É como se eu passando por algum problema, quem gosta de mim aqui? Os que não levantaram a mão, eu dou tempo, eu vou demorar para morrer. Nossa, gente, pensa, vou dar uma chance, você vai aprender a gostar. Ou então vai ter que ser pela lei mesmo, amarás e pronto, e acabou, não tem jeito, ou por bem ou por mal você vai ter que gostar. Mas vamos lá. E aí, eu vou pegar a Branca. A Branca é minha amiga. E eu estou falando alto. E eu estou começando a falar de tudo que passou, da dor que eu senti, da humilhação. E eu estou gritando, eu estou falando com Deus. E a Branca gosta de mim, está me ouvindo. E ela está assim, ouvindo eu chorar e eu falar com Deus. E eu falar o que eu estou passando. E ela ali naquela hora se condoendo da minha vida. Eu sei que ela faria isso. E ela talvez falaria: Senhor, responde o que Ele está falando. Porque a Bíblia diz: se concordar aqui na terra, será concordado no céu. E eu estou falando, eu estou chorando, e ela está ouvindo ali, eu estou falando da minha esperança, do meu medo, eu estou falando com o Senhor, e ela está ali, e ela está assim: Senhor, olha o que Ele está falando, responde o coração dele. É isso que é a história de Josafá. Josafá vai no meio de todo o povo, e ele começa a falar do passado, e ele fala assim: Senhor, os nossos antepassados, ele começa assim, ele vai lá atrás, ele começa a falar com Deus. E o povo está ouvindo e vendo o rei chorar, o rei falar daquele jeito, o rei contar a história, o rei falar com Deus, né? E o povo está ali. E aí ele começa a falar do presente, do que está acontecendo. Senhor, agora, olha agora como é que nós estamos aqui. Senhor, não há ânimo em nós não temos força, não temos coragem. Eu não tenho o que fazer. Ele está falando agora, eu já não sei o que eu vou fazer. E tem alguém ouvindo, tem alguém perto ali, o irmão ali está ali, perto ali, o rei está falando e o irmão está assim: Senhor, olha para nós aqui. Preste atenção como isso é sério, A Bíblia diz assim: era um o coração e a alma dos que criam. Preste atenção como isso é importante. Se ligardes aqui na terra, será ligado no céu. E o rei está gritando e falando tal. Aí o rei começa a falar da sua esperança, e ele fala assim: mas os nossos olhos estão postos em ti, a nossa esperança está no Senhor, tal. E tem alguém, vou usar o meu irmão ali, está ali, e ele está assim: Senhor, responde agora. O que acontece? O Espírito de Deus vem no meio da congregação. Uau! E pega o nosso irmão ali que estava pedindo: responde. Pega alguém do meio da congregação e ele começa a falar: assim diz o Senhor, essa guerra não é de vocês, mas ela é minha. Aleluia. Você não sabe o que significou para Jairo ouvir toda essa história. Você pode falar assim: essa mulher atrasou tudo. Sim, mas toda a história dela trouxe um alento para ele, trouxe uma esperança para ele. Ouvir Jesus falar para essa mulher que sofreu 12 anos, que perdeu tudo em 12 anos, ouvir Jesus falar para ela: sua fé curou você. E você está livre de todo sofrimento. E receber uma pancada dessa: sua filha morreu. Naquele momento foi como se ele agarrasse e falou assim: faz para mim o mesmo que o Senhor fez para essa mulher. Faz para mim. Quem está entendendo isso aqui? Para mim isso é tão de Deus isso. Porque essa história não era dela, era de Jairo. Mas Deus coloca no meio da história de Jairo, porque ele tem que ouvir isso, ele precisa ouvir isso. Ele precisa ouvir tudo que essa mulher falou.
porque num determinado momento, não era isso que eu vou falar, mas eu creio pelo Espírito de Deus que eu queria chamar a sua atenção. Os pais, seus filhos precisam saber o que você fala com Deus. Seus filhos precisam saber a sua confiança nele. Seus filhos precisam saber que você fala tudo com ele. Porque é assim que seus filhos vão falar: pai, quando o senhor for falar com Deus hoje, o senhor pode falar de mim? O senhor pode falar de mim? Vou ter uma prova hoje. O senhor pode falar de mim, pai? Nós precisamos fazer isso, gente, no meio da igreja. Precisamos orar, falar com Deus tudo, a fim de que isso vá provocando um outro coração no meio da igreja. E eu creio até que o Espírito de Deus quer usar pessoas aqui para trazer resposta no meio da igreja. Ele está aqui e alguém tocou nele. Alguém tocou nele. Alguém tocou nele. Aliás, alguém tem tocado nele, só não tem falado tudo. Ele só está esperando a hora que você falar tudo para ele, para ouvir uma palavra. Vai, você está livre de todo o teu sofrimento. Por isso que, não sei se você vai entender o que eu vou falar agora, para nós, o milagre em si, uau, é muito bom. A cura, uau, é fantástico. Mas falar com ele é muito melhor. Saber que está tudo nele. Hoje, o ontem e o amanhã, está tudo nele. Ele está cuidando de tudo já. E eu vou terminar com um apelo. Eu vou terminar com um apelo. É um apelo isso. Aliás, a palavra toda é um apelo, porque ele está dizendo: quem me tocou? E eu vou falar para você. Eu falei, e o texto estava lá, eu falei alto algumas palavras do texto, não sei se você prestou atenção. Eu vou tirar lá do texto algo. Por que nós temos que falar com ele? Porque ao falar tudo para ele, ele tira você do meio da multidão. E é isso que ele vai fazer hoje com você. O seu problema não está no meio do bolo. O seu sofrimento não está no meio de todo mundo aqui. O seu é seu, o meu é meu. Ele conhece, ele sabe o meu nome. Ele sabe a minha dor, né? Então a maneira de se particularizar, a maneira de se individualizar, é você falar tudo para ele, né? Há pessoas que pensam que por ela estar na igreja, que ela cumpriu um culto. Não foi nada disso, esquece. Deus não pega culto por varejo, por atacado. Deus não pega culto por atacado. Deus não veio aqui recolher um culto por atacado. Ele veio aqui para receber o seu culto. É com você que ele quer. Tem gente que pensa que por estar no meio de gente que ora, que está orando. Não. Ele quer ouvir você orar. Você falar com Deus. Talvez você, por estar aqui no meio de um monte de gente cantando, que você está adorando. Não. Ele está procurando adoradores. É muito pessoal isso. Ele quer alguém que ele pare e pergunte: você me tocou? E você fala: sou eu. Ele fala: o que foi? E você começa a falar. E o único jeito de tirar você do meio, porque você está se escondendo no meio da multidão. Faz tempo já que você está assim, por causa de uma hemorragia. Mas ele quer curar você. E ele quer dizer para você: todo o seu sofrimento hoje acaba. E o único jeito de fazer isso é ele parar a multidão e perguntar bem claro: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Hoje pela manhã teve cura aqui, mas não foi de hemorragia, foi de tudo. Era muita coisa. E eu creio que ele está aqui hoje, no meio da multidão, perguntando: quem me tocou? Eu vou pedir para você fechar os teus olhos.